Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a Guerra do Paraguai. Para quem não viu o primeiro vídeo sobre relações exteriores do Império Brasileiro, que levam à Guerra do Paraguai, basta voltar aí no canal que você vai encontrar a primeira parte dessa aula. Nessa segunda parte da aula a gente vai falar propriamente do conflito que foi a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, ela é o quinto e último conflito das chamadas questões platinas. E ela vai ocorrer por um motivo bastante simples, né? A partir de 1862, o Paraguai ele vai mudar a sua postura com relação aos outros países da América do Sul, sobretudo do Cone Sul da América do Sul. Quais são esses países? Brasil, Uruguai e Argentina. Até 1860, mais ou menos, o Paraguai era um país muito isolado. Um país que detinha, desde sua independência, lá nos anos 10 do século XIX, ele detinha uma grande rivalidade, sobretudo com a província de Buenos Aires. Por que ele detinha essa grande rivalidade? Porque em Buenos Aires, no que a gente convencionou chamar de Argentina, nas Províncias Unidas do Rio da Prata, acreditava-se que o Uruguai não deveria ser um país independente, tal qual o Uruguai. Acreditava-se que o Paraguai deveria ser uma parte das Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, basicamente, isso levou o Uruguai a adotar um caminho de isolamento. Só que esse caminho ele vai começar a ser revertido em 1862. Em 1862, sobe ao poder um camarada chamado Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes herdou o poder do seu pai, né? Quando ele sobe ao poder no Paraguai, o Solano Lopes ele vai levar a cabo um processo de intensa modernização do Estado paraguaio, né? Ele vai começar a construir uma série de escolas, vai começar a mandar uma série de militares para treinamento no exterior, ele vai começar a investir no exército paraguaio, ele vai começar a contrair uma série de empréstimos com a Inglaterra para modernizar as indústrias, as empresas paraguaias, vai criar uma série de empresas madeireiras, por exemplo, vai incentivar sobremaneira o nacionalismo no Paraguai, e isso tudo com o objetivo de realizar um sonho, aquilo que o Solano Lopes e a inteligência paraguaia chamava da formação do Gran Paraguai. O que seria o Gran Paraguai propriamente? O Gran Paraguai seria uma grande nação paraguaia em que os paraguaios teriam, conquistariam basicamente uma saída para o mar. Se você olhar o mapa, você vai ver que o Paraguai é um dos poucos países da América do Sul que não tem, uma saída para o mar. Então a ideia do Gran Paraguai era anexar o Uruguai, anexar regiões do sul do Brasil, anexar o Mato Grosso e anexar o norte da Argentina, formando uma grande nação paraguaia. O Solano Lopes ele vai começar a desenvolver esse projeto dele a partir do momento em que ele sobe ao poder em 1862. Só que ele sabia, se a gente levar em conta a nossa aula de relações exteriores, no vídeo passado, a gente vai ver que o Solano Lopes tinha um grande desafio para isso. Esse desafio se chamava Império Brasileiro. O Império Brasileiro nunca deixaria que o Solano Lopes avançasse sobre o Uruguai ou mesmo sobre a Argentina sem fazer nenhum tipo de intervenção. Por isso que o Solano Lopes ele moderniza o Estado paraguaio. O Solano Lopes, desde que assume o poder em 1862, estava preparado para uma guerra. E o Solano Lopes sabia que ele não poderia encarar essa guerra sozinho. O Solano Lopes governava um país que tinha cerca de 800 mil habitantes na época. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha 8 milhões. Então, não sei se vocês já viram aquele meme do canguru invadindo Fortaleza. Por acaso, se o Paraguai invadisse o Brasil, cada paraguaio teria que merendar na porrada pelo menos 10 brasileiros. O Solano Lopes tinha essa dimensão. E tendo essa dimensão, ele sabia que o exército paraguaio, para derrotar o Brasil e para conseguir forçar o Brasil a uma rendição numa guerra, deveria ser um exército muito mais moderno. Para isso, o Paraguai cria um dos maiores exércitos em termos de população proporcional da história do século XIX, pelo menos. O exército paraguaio vai ter 80 mil homens de efetivo, que significa dizer que 10% da população total paraguaia vai cerrar as fileiras do exército paraguaio. E aí como é que a guerra começa? A guerra começa com a chamada quarta questão, a quarta guerra da questão platina,
que é a invasão brasileira ao Uruguai. No Uruguai, obviamente, o Solon Lopes não era bobo nem nada, existia aquela rivalidade que eu falei no vídeo passado, entre blancos e colorados. Os colorados, como eram extremamente liberais e defendiam não só a livre navegação do Rio da Prata, bem como o livre comércio de produtos brasileiros lá no Uruguai, eram apoiados pelo Império Brasileiro. O Solon Lopes fez o quê? Ele se alia aos blancos, que estavam no poder na época, com um cara chamado Bernardo Berro, né? Então o Solon Lopes ele começa a defender o Partido Blanco. E ele diz o seguinte, olha, se o Brasil invadir o Uruguai, a gente vai decretar guerra ao Brasil. Dom Pedro II pegou o comunicado do Solon Lopes e falou, caguei, vou invadir o Uruguai, assim mesmo. Dom Pedro II cria a chamada Missão Saraiva, que a gente falou no vídeo anterior, invade o Uruguai, depõe Bernardo Berro e coloca Venâncio Flores, presidente do Partido Colorado, no poder. Nesse momento, o Solon Lopes, então, tinha que cumprir a sua ameaça. Ele tinha que, obviamente, decretar guerra ao Brasil. O que ele vai fazer, então? Solano Lopes vai também, além de se aliar com o Partido Blanco, ele vai se aliar também com outro grupo político, que eram os federalistas da Argentina, que haviam sido retirados do poder pelos unitaristas. Falei disso no vídeo passado, né? O general Justo Urquiza, que já tinha lutado do lado do Brasil, vai fazer um acordo secreto com o Solano Lopes, basicamente. Um acordo de permitir a passagem das tropas paraguaias para uma eventual invasão, tanto do Rio Grande do Sul como do Uruguai. Se você observar o mapa da América do Sul, você vai ver que para você ir do Uruguai até o sul do Brasil e até o Uruguai, você precisa passar pelo norte da Argentina, que era dominado pelo José Justo Urquiza, beleza? Então o Paraguai ele tinha um objetivo de formar uma aliança, uma tripla aliança contra o Brasil, ou seja, Urquiza controlando os federalistas, tomando o poder na Argentina e se aliando ao Paraguai, e o Partido Blanco no Uruguai. Os planos do Solano Lopes, no entanto, serão frustrados. Veremos já já. Dezembro de 1864. O navio Marquês de Olinda estava cruzando do Mato Grosso, pelo Rio Paraguai, para ir até a província de São Paulo, basicamente. Levavam, então, o governador da província do Mato Grosso. Esse navio ele é capturado pelos paraguaios. E os paraguaios dizem que no porão desse navio tinham milhares e milhares de armas. Solano Lopes vai usar isso como pretexto para decretar guerra contra o Brasil. E aí, nessa guerra contra o Brasil, Solano Lopes já tinha tudo planejado. Qual era a ideia do Solano Lopes? A ideia do Solano Lopes era distrair o Brasil. Então, o que ele faz? O Brasil não tinha a menor ideia do tamanho, do poderio do exército paraguaio. O Brasil imaginava que o Paraguai fosse alguma coisa como o Uruguai, como a Argentina, que o Brasil já tinha invadido 250 vezes, como a gente viu no vídeo passado. O Solano Lopes ele destaca mais ou menos 15 mil homens e ele faz uma invasão ao Mato Grosso. Ele começa a invadir o Mato Grosso, começa a avançar por cidades pequenas, etc., sem encontrar nenhuma resistência. O Império Brasileiro não colocava nenhuma tropa nessas regiões que eram menos desejadas propriamente. E aí esses soldados eles chegam à cidade de Corumbá, que ainda existe, está lá no Mato Grosso, beleza? Quando eles chegam à cidade de Corumbá, eles sitiam a cidade de Corumbá e eles não invadem. E aí o que o exército brasileiro faz? Sob o comando de Manuel Luiz Osório, o exército brasileiro ele se desloca das províncias do Rio de Janeiro e do Sul para o Mato Grosso. Esse deslocamento demora meses, porque eles não podiam usar o rio, né? Se eles usassem o rio, provavelmente eles seriam massacrados. Nesse deslocamento das tropas, o que o Solano Lopes faz? Quando as tropas brasileiras chegam lá no Mato Grosso, o Solano Lopes simplesmente bate em retirada. Ele entrega todas as cidades e o exército brasileiro fica meio tipo, what the fuck, o que está acontecendo? Por que a gente se deslocou para cá e não tem a menor noção do que está acontecendo, né? E os caras foram embora. O que está acontecendo? Muito simples. Isso era uma estratégia de distração do exército paraguaio. Eles queriam deslocar o exército brasileiro do real foco paraguaio, que era obter uma saída para o mar. Eles então separam um outro destacamento de 25 mil homens. E eles começam então, em 1865, a pensar numa invasão tanto ao Uruguai, para levar os blancos de volta ao poder, como, basicamente, uma invasão ao Rio Grande do Sul, que dessa forma estava praticamente
desguarnecido. Nesse momento, o então comandante do Exército Brasileiro, um cara chamado Manuel Luiz Osório, ele vai ser obrigado a apelar para uma estratégia que é bem brasileira, né? Bem brasileira. O Manuel Luiz Osório, homenageado numa estação para quem é do Rio de Janeiro aqui, de Copacabana, né? General Osório, ele vai até a Argentina com uma mala branca de dinheiro ao norte da Argentina e conversa com Urquiza. Ele abre a mala branca, para quem não sabe o que é mala branca, é uma mala cheia de dinheiro, e compra o apoio do Urquiza. Ele vira e fala: Urquiza, meu filho, a gente precisa da tua ajuda, quanto é que custa? Pega todo aquele dinheiro do café da primeira aula e fala pro Urquiza: ó, toma o dinheiro. Só que você não pode deixar os paraguaios passarem, você vai ter que lutar do lado dos seus inimigos internos, que são os unitaristas, liderados pelo Bartolomeu Mitre, que estavam do lado do Brasil propriamente. Nesse momento, quando os paraguaios chegam na Argentina, para passar pela Argentina livremente, pelo norte da Argentina, e invadir o Uruguai e o Rio Grande do Sul, o José Justo Urquiza trai o Solano Lopes. E aí aquela tríplice aliança que o Solano Lopes esperava, ou seja, Uruguai, Paraguai e Argentina contra o Brasil, vira uma tríplice aliança reversa. Ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Solano Lopes então invade a Argentina de toda forma, o Urquiza o atrasa, nessa primeira fase da guerra, entre 1864 e 1865, no final de 1865, a gente chama de avanço paraguaio, né, tentativa de invasão do Paraguai ao Brasil, à Argentina e ao Uruguai. Só que esse atraso do Urquiza faz com que o exército brasileiro se rearticule e consiga igualar as forças nessa guerra. E aí, qual era o ponto principal dessa guerra? O ponto principal dessa guerra era dominar a navegação do Rio da Prata. E aí, nesse sentido, a primeira grande batalha dessa guerra é uma batalha naval, embora o Paraguai não tivesse saída para o mar, que é a Batalha do Riachuelo, onde a frota brasileira vai afundar toda a frota paraguaia. Toda, absolutamente toda a frota paraguaia. Essa batalha ela é curiosa porque os paraguaios eles perdem por um pequeno detalhe. O general, o almirante que comandava a frota paraguaia na época, ele tinha a ordem de atacar ao amanhecer, porque com o nascer do sol no rio, ali na região do Riachuelo, né, que ficava na foz do rio Paraguai, do rio Paraná, perdão, o sol ele bateria na cara dos marinheiros brasileiros e o Paraguai viria do lado contrário do sol e conseguiria atacar facilmente. Só que o que aconteceu? Um dos navios teve problema, paraguaios teve problema na caldeira, então o ataque atrasou. O cara, com medo de contrariar o Solano Lopes, que tinha ordenado o ataque para aquele dia, ele vai de fato atacar sem menor condição de vitória. A frota brasileira vem e afunda todos os navios paraguaios. Nesse momento, o que era uma ofensiva do Paraguai vira, obviamente, uma guerra que vai se travar apenas por terra. Naquele momento, o Paraguai estava virtualmente isolado. E o que começa é uma ofensiva dos chamados aliados, da chamada Tríplice Aliança, ou seja, do tratado militar feito em 1865 entre Brasil, Uruguai e Argentina contra, agora, o Paraguai. Pobre Paraguai, né? O que vai acontecer, basicamente? Depois da Batalha do Riachuelo, a gente vai ter uma outra batalha que é a chamada Batalha do Tuiuti. A Batalha do Tuiuti vai ser a maior batalha campal, né, na região do Tuiuti, dentro do Paraguai. Vai ser a maior batalha campal ali no sul do Paraguai da história da Guerra do Paraguai. Vão se envolver 60 mil homens, o que para o século XIX são números gigantescos. E essa batalha vai terminar com uma vitória do Tratado da Tríplice Aliança, ou seja, de Brasil, Argentina e Uruguai. Essa vitória, ela vai representar, entre outras coisas, basicamente 6 mil mortos para as tropas paraguaias e 7 mil feridos. Então 15 mil homens, daquele exército de 80 mil homens, vai ser completamente dizimado, vai ser completamente aniquilado, com pouquíssimas perdas para o exército brasileiro, para o exército argentino ou mesmo para o exército uruguaio. Naquele momento ficava claro que os blancos não iam voltar ao poder no Uruguai e que, de fato, o Paraguai estava isolado. Só que o Paraguai ele vai conseguir uma vitória. Numa outra região, avançando um pouco, né, o Paraguai tinha um forte numa região chamada de Curupaiti. Lá em Curupaiti, os brasileiros vão tentar tomar uma trincheira paraguaia e vão, obviamente, ser derrotados. Uma derrota
pesadíssima em setembro de 1866. Essa derrota pesadíssima em 1866, ela vai fazer com que vários brasileiros que estavam indo para a guerra, estavam se alistando de uma maneira voluntária, comecem a temer a guerra. Porque os brasileiros pensavam que a guerra ia ser muito rápida. Só que quando as notícias começam a chegar no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre, de que soldados brasileiros estavam morrendo no Paraguai, de que a gente estava perdendo guerras, o exército brasileiro ele vai se desmoralizar sobremaneira, vai se desmoralizar de maneira muito elevada. E aí é nesse momento que o Manuel Luiz Osório é substituído pelo Dom Pedro II por um cara chamado Marquês de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, ou seja, o Marquês de Caxias. O Marquês de Caxias tinha ampla experiência no comando do exército e ele vai organizar o exército brasileiro. Qual é a ideia do Caxias para a organização do exército brasileiro? O Caxias vai criar um programa chamado de Voluntários da Pátria. Os Voluntários da Pátria basicamente eram aquelas pessoas que eram recrutadas para lutar pela nação. Essas pessoas, elas poderiam trocar sua participação na guerra pela ida de escravos. Então vários senhores de escravos vão libertar os seus escravos para irem para a guerra e em troca da sua própria ida. Isso vai dar origem ao que a Revista Ilustrada, na época, numa charge brilhante, chamou de um patriotismo dos senhores de escravos, né? Que são os senhores de escravos querendo evitar de toda forma a guerra, vão mandar os seus escravos para a guerra, com a promessa de que quando eles voltassem, eles seriam livres. Eles ganhavam liberdade no momento em que eram liberados para o exército. Você tirava o grilhão dele, corrente, dava um rifle e falava: se você voltar, você vai desfrutar da sua liberdade. Sua família não, ninguém mais não, mas você vai desfrutar da sua liberdade. Isso cria uma verdadeira contradição no Brasil, ou seja, uma nação, naquela época a única das Américas que praticava a escravidão, né? Depender dos escravos para se defender. E nesse sentido, então, começa uma guerra violentíssima, né? Essa guerra violentíssima vai fazer com que o exército brasileiro se equipare ao exército paraguaio, em contingente, inclusive, né? E nesse sentido vai surgir uma propaganda igualmente violenta e igualmente racista sobre a Guerra do Paraguai. Os brasileiros vão ser retratados como macacos, né? Há uma frase em carta do Solon Lopes para os seus generais em que ele diz o seguinte: matem a esses diablos macacos, ou seja, matem esses malditos macacos, né? Para quem joga online deve saber que um dos xingamentos principais quando você joga com pessoas da Argentina, do Uruguai, quando você é brasileiro, é o xingamento de macaquito, né? Que é uma referência obviamente racista, mas que é muito comum quando argentinos, uruguaios e mesmo paraguaios lidam com brasileiros, né? Há uma charge muito famosa paraguaia desse período que representa o Tamandaré, que era o líder da marinha, representa o Osório, líder do exército, e o imperador Dom Pedro II como macacos, né? E por sua vez a propaganda de guerra do Brasil também vai ser extremamente violenta, porque ela vai retratar o Solon Lopes como um ditador extremamente sanguinário, né? É uma charge muito famosa do Solon Lopes montado numa pilha de caveiras. Então essa propaganda de guerra ela vai agitar os nacionalismos, tanto do lado paraguaio como do lado brasileiro, né? E aí essa guerra ela vai ter o seu desfecho com uma última batalha importante, óbvio que existiram outras batalhas, eu não vou ficar falando aqui, que é a tomada do Forte do Maitá, né? Inclusive, por isso que o bairro no Rio de Janeiro, Maitá, tem esse nome. O Forte do Maitá era um forte no Rio Paraguai que permitia, né, que impedia a passagem das tropas da Tríplice Aliança pelo Rio para a cidade de Assunção, capital do Paraguai. Esse forte é tomado em 1868 e aí nesse momento o Paraguai está de fato completamente derrotado. O Caxias manda uma carta para o imperador Dom Pedro II em 1869, iniciozinho, e fala o seguinte, ele fala, abre aspas: é preciso acabar com essa maldita guerra, na qual o inimigo já está vencido e não faz sentido nenhum humilhá-lo. Dom Pedro II responde ao imperador e diz: a guerra continua, né?
Dom Pedro II responde ao Marquês de Caxias à época e fala: a guerra continua. Caxias sai do exército, fala: não vou continuar com essa caçada maluca aos Solano Lopes, a gente já venceu essa guerra. E nesse momento assume o Conde d'Eu, que era genro, marido da princesa Isabel, princesa herdeira da coroa brasileira, e genro do imperador. O comando do Conde d'Eu, a partir de 1869, vai ser desastroso. Várias atrocidades serão cometidas pelo Conde d'Eu, né? A queima do hospital na cidade de Pirebebuí, por exemplo, entre outras, estupro de mulheres paraguaias, basicamente o que Avenato chama acertadamente, aí sim, de genocídio da população paraguaia, né? Basicamente. Para vocês terem uma ideia, a Guerra do Paraguai termina em 1870, em março de 1870, salvo engano, com o assassinato de Solano Lopes, né? E a Guerra do Paraguai ela vai deixar consequências terríveis, né? A vitória brasileira, Argentina e Uruguai na região, vai deixar consequências terríveis, né? Só para vocês terem uma ideia, o Paraguai ele vai perder 40% do território, tanto para o Brasil como para a Argentina. O Paraguai ele vai ser obrigado a pagar uma dívida gigantesca por essa guerra, né? Basicamente, o Paraguai vai ser reduzido a pouco mais do que um estado tampão naquela região, né? Para o caso do Brasil, as consequências vão ser mais sérias, inclusive até melhores. A primeira delas é o fato de que o nosso exército ele se organiza, ele passa de uma instituição que tinha 15 mil soldados que andavam descalços para uma instituição assim, com 80 mil soldados, e hoje a gente tem um efetivo de 350 mil homens. Por incrível que pareça, o exército brasileiro é muito poderoso hoje em dia, o mais poderoso da América do Sul disparadamente. Para além disso, a gente vive um período que é o auge do Império, né? O apogeu do Segundo Reinado, que também vai marcar o início do declínio desse Segundo Reinado, porque quando o exército volta, ele vai voltar com uma postura abolicionista, sobretudo em função do programa lá dos Voluntários da Pátria. Os soldados que lutaram lado a lado com os negros vão criar uma irmandade em armas, né? E que vai começar a não tolerar mais o quê? A prática da escravidão, né? Eles lutaram, eles dividiram a trincheira por 5 anos, muitos desses militares. Pro caso brasileiro, a gente tem basicamente a morte de 50 mil pessoas, o que é muito menos grave do que o Paraguai. No caso paraguaio, por exemplo, 75% da população masculina é dizimada no conflito. As últimas levas de soldados no Paraguai eram crianças de 12, 13, 14 anos. Existem memoriais da cidade de Assunção sobre isso, né? O Brasil ele aumenta também sua dívida com os ingleses. E por último, e não menos importante, que já vai introduzir a nossa quarta aula sobre o Segundo Reinado, o exército ele vai deixar de entender que a imagem da nação, ou que a ideia de nação era o imperador. O exército ele vai transferir a sua lealdade do imperador para uma ideia de nação brasileira. E ele vai começar a conceber uma coisa muito óbvia. Se o Brasil ele está mal e se o imperador não consegue defender o interesse do Brasil, portanto, o imperador ele pode ser retirado do poder. Portanto, a Guerra do Paraguai ela é a gênese, né? Se ela representa o apogeu do Segundo Reinado, né? O ponto mais alto de poder do Segundo Reinado, ao mesmo tempo ela representa o início da crise, o declínio do Segundo Reinado. Beleza, gente? Na próxima aula a gente retoma com a abolição da escravidão. Deixa teu like, deixa seu sininho, deixa tudo. Valeu? Um abraço, até a próxima.